A gente sente vergonha de ser ansioso, de ser visitado pela ansiedade, de estar ansioso. Eu sempre prefiro falar estar ansioso do que ser ansioso. A gente sempre sente vergonha porque o mundo nos ensinou que a ansiedade é uma coisa ruim, no sentido de fazer uma certa detração da nossa imagem. Então, quando a gente se sente ansioso, a gente sente a necessidade de esconder isso para que as pessoas não percebam que a gente supostamente tem essa característica que nos diminui. Isso precisa acabar. Isso é uma grande mentira. A ansiedade é parte do nosso tempo, dessa vida louca que a gente tem vivido. E a gente precisa, pelo menos, poder coletivizar a experiência do tratamento da ansiedade, podendo falar dela de uma forma mais livre. A vergonha sobre a ansiedade é mais uma camada de problema. A ansiedade já pode ser um problema e a vergonha de se sentir ansioso é um outro problema por cima, a gente não precisa dele. A gente reconhece a ansiedade muito facilmente. A ansiedade, ela é uma experiência que pode começar com uma certa borboleta na barriga, um friozinho. Quando ela, por exemplo, é um desejo de que algo bom aconteça. Por exemplo, eu estou ansioso para encontrar um amigo que eu não vejo há muito tempo e que eu vou ver hoje à noite. Aí eu fico com um certo burburinho dentro do corpo, né? Agora, a ansiedade, no geral, quando ela começa a incomodar, ela é um movimento que leva a gente para o futuro. Então a gente não consegue ficar no presente, porque a gente está preocupado. A ansiedade está muito ligada à preocupação com o futuro. E a gente se sente levado direto, sem escalas, para um futuro catastrófico. É esse que é o problema da ansiedade, porque ela começa a fazer um monte de falas dentro da nossa cabeça, dizendo que já deu ruim, que vai dar ruim, que já deu errado, que vai acontecer uma coisa trágica, uma coisa terrível, e a gente vai escutando essa voz da ansiedade, vai acreditando nela e vai realmente começando a se sentir muito mal no momento presente. Então a gente sabe identificar quando isso acontece, né? Todas as vezes em que você sentir um mal-estar por uma coisa que ainda está por acontecer e que você não tem certeza se vai acontecer daquela forma, mas você tem uma sensação de que vai acontecer o pior, você está vivendo uma experiência ansiosa que vale a pena falar dela. O meu livro, ele é um convite a gente poder conversar antes de precisar medicalizar a ansiedade. É um erro a gente pensar que a gente precisa medicalizar tudo na vida. Isso é um exagero que a gente tem vivido nos nossos tempos. A imensa maioria dos sofrimentos humanos, eles podem ser um aprendizado de convivência com a dor. E isso a gente vai conquistando à medida em que a vida vai acontecendo. Então, que a gente possa conversar sobre a ansiedade. Por isso o nome do livro, Toda Ansiedade Merece um Abraço. A gente perde o presente com a ansiedade, né? A ansiedade é uma ladra de presentes. Então ela nos sequestra e joga a gente para o futuro. Uma das maiores questões do ser humano do nosso tempo é conseguir presentificar a vida. É conseguir viver o que a gente está vivendo neste momento, sem ficar pensando na próxima atividade, na próxima mensagem, no próximo telefonema, na próxima atividade. Isso é uma agonia que a gente sente nesse nosso tempo, acelerado, cheio de tarefas, cheio de papéis sociais para cumprir. Então a ansiedade é como se fosse um veículo que tirasse a gente do tempo presente. A gente perde o presente. O problema é que a vida acontece no aqui e no agora. Esse é o problema. A gente reconhece a ansiedade em quem é diferente primeiro, antes, se a gente estiver disponível para reconhecer a pessoa diferente. A ansiedade é apenas uma característica temporária de uma pessoa. Mas o maior exercício, o mais importante,
é a gente abrir o coração para a experiência de conhecer gente diferente da gente. Gente que pensa, que sente, que vive a vida de um jeito completamente avesso às nossas escolhas, ou que vem de posições na sociedade que sejam realmente diferentes de forma radical da nossa. O mundo dos algoritmos tem aumentado a distância entre as pessoas, porque a gente está só vendo, conversando, se relacionando com pessoas que pensam parecido. E a gente merece ter sempre o convite a conviver com o contraditório, com aquilo que me incomoda, com aquilo que não confirma as minhas impressões, com aquilo que me leva a pensar para além dos meus valores, dos meus jeitos, das minhas manias, das minhas neuroses, da minha bolha. Então, o diferente, ele é um convite para a gente ampliar a percepção sobre a vida, né? Quando a gente reconhece a pessoa diferente da gente, a gente está pronto para reconhecer qualquer fenômeno que acontecer com esta pessoa. Então, a ansiedade é mais uma das oportunidades da gente construir encontro com o diferente. Na hora que um e outro estiverem sentindo ansiedades, a gente poder sentar e conversar. O que você está sentindo? Por que você acha? De onde vem isso? O que está acontecendo na sua vida? Porque é uma oportunidade, inclusive, de você escutar modos de enfrentamento diferentes dos sofrimentos humanos, ou até entender por que os sofrimentos humanos acontecem de forma tão dispar, tão diferente para cada tipo de pessoa. O tema do WhatsApp é um tema interessante que, inclusive, eu trago num dos capítulos do livro. O WhatsApp se transformou numa espécie de enxugação de gelo. Então, você manda uma mensagem em resposta a uma pessoa e você recebe 120. E você nunca sabe quando você vai ter tempo para responder todo mundo. E na hora que você responde, as pessoas te respondem. Então, o WhatsApp ele virou uma metáfora muito perfeita do jeito que a gente está vivendo a vida, tendo que dar conta de muito mais coisa do que a gente na real dá conta. E a velocidade vezes 2 do WhatsApp, para mim, é a maior metáfora do nosso tempo. A gente não tem tempo para se escutar. Então, que a gente possa voltar a se dar tempo para escutar a mensagem da pessoa no tom, na velocidade que ela fala, escutando o suspiro, a voz embargada, a lágrima, a gargalhada, a pausa, tudo isso faz parte da mensagem. Quando a gente acelera a mensagem, a gente não está escutando o que a pessoa quis dizer para a gente. A gente está escutando um pedaço disso que é o texto. Mas todos os outros elementos da comunicação se perdem nessa aceleração da vida. Então o WhatsApp tem ensinado a gente que a ansiedade do nosso tempo é inevitável. Ela não é. Dá para fazer uma contracultura. Olha, a felicidade é uma palavra que dá muito trabalho para a gente, né? Porque às vezes ela está alicerçada em parâmetros inatingíveis. Às vezes a gente se coloca um ideal de felicidade que é inatingível. Então a gente precisa primeiro perguntar o que é que a gente entende por felicidade, porque a gente tem tido cada vez mais dificuldade de viver o simples e aceitar o simples como um possível parâmetro de felicidade. Mas é possível você ter uma boa vida, né? Uma vida interessante, um bem viver, inclusive vivendo períodos muito ansiosos ao longo do dia, né? Eu acho que o que a gente pode fazer é transformar a ansiedade numa pergunta. O que eu posso fazer de novo? Eu trago isso no livro. Porque a ansiedade aperta o peito. Então, quais são as coisas que eu posso trazer para o meu dia que expandam a minha respiração, que me façam estar mais tranquilo, suspirar? Geralmente são experiências de prazer. E nós temos colocado o prazer num lugar muito distante da vida, né? Então, a felicidade, ela, como diz o poeta, ela está em momentos de descuido. Então, que a gente possa encontrar esses momentos ao longo do dia
em que a felicidade acontece e a gente às vezes não presta atenção e ela já aconteceu aqui do nosso lado, dentro da gente, com as pessoas que a gente ama. O próximo livro é sobre esperança, que é um tema que eu sinto muita necessidade de falar dele, porque a quantidade de notícias tristes, trágicas, dolorosas que a gente tem recebido todas as vezes que a gente abre um portal de notícia ou que as pessoas nos mandam pelo WhatsApp, né? Ou que a gente recebe mesmo que a gente não esteja com a televisão ligada. Essa quantidade de notícias que estão chegando o dia inteiro está construindo uma certa erosão da esperança. Então, eu quero conversar sobre isso no próximo livro. Aguardem, para 2024.